A cruz sagrada seja a minha luz. Boa noite, povo de Deus. É com alegria que estamos aqui neste retiro, Crescer, 25º retiro, aqui em Campina Grande. E hoje, nesta noite de festa, de alegria, de louvor, nós iremos meditar o tema: Igreja, a família de Cristo na terra. Vamos repetir? Igreja, a família de Cristo na terra. E para meditar esse tema, quem trouxe a palavra de Deus, pode abrir em Efésios capítulo 4, versículo 3. Efésios capítulo 4, versículo 3. É com este versículo, com esta passagem da Escritura, que nós vamos meditar este tema que é tão caro, tão importante para nós católicos. Efésios 4, a partir do versículo 3. Você que está em casa acompanhando pela internet, pelo celular, pela TV, abra também a sua Bíblia, acompanhe, não apenas assista, mas acompanhe este retiro. A palavra diz assim: recado do apóstolo Paulo, São Paulo. Sede solícitos em conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Sede um só corpo e um só Espírito, assim como fostes chamados pela vossa vocação a uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que atua acima de todos, por todos e em todos. Veja a palavra de Deus em sinal de respeito. Meus irmãos, eu gostaria de começar esta reflexão dizendo para você uma coisa muito importante. Todo fiel católico tem tudo de forma dupla na sua vida. Vou repetir. Todo fiel católico na sua vida tem tudo de maneira dupla, duas vezes. Padre, o que é que o senhor quer dizer com isso? Vou explicar agora. O católico, ele tem dois pais. O pai biológico, ou o adotivo, e o pai do céu. Ao mesmo tempo, ele tem duas mães, a mãe biológica e a Virgem Maria. No Dia das Mães, a gente faz homenagem para duas mulheres, a nossa mãe da terra e a nossa mãe do céu. Aí, todo católico tem duas casas. A casa que a gente mora e a igreja. Todo católico tem duas famílias. A família de sangue e a família dos cristãos, dos batizados. Guarde isso no seu coração. Tudo nós temos de forma dupla. Dois pais, duas mães, duas famílias, duas casas. Recentemente, eu organizei uma caravana pelos santuários da Bahia. Foi uma caravana da paróquia virtual. Gente de todos os estados. Do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Maranhão, da Amazônia. Todos estavam lá, reunidos no mesmo ônibus, peregrinando pelos santuários da Bahia. E eu dizia para eles, logo no início da peregrinação, eu dizia uma coisa: olha, esta viagem nós vamos fazer com dois sentidos. O sentido do turismo e o da peregrinação. Onde é que nós vamos fazer turismo? No Farol da Barra, no Elevador Lacerda, no Mercado Modelo.
do Pelourinho. São lugares de turismo, de passeio. Mas nós vamos fazer também uma peregrinação pelas igrejas, pelos santuários. Católico não faz turismo em igreja. Quando você viajar, você que está aqui agora me ouvindo, você que está em casa nos assistindo, quando você for fazer qualquer viagem, e nessa viagem tiver incluso um passeio por uma igreja, ali, dentro da igreja, você não está fazendo turismo. Você não é um visitante, você é dono da casa. Você é batizado. Você é filho de Deus. Você é membro da igreja. Qualquer igreja que você entrar é a sua casa. Ah, padre, mas eu vou em Roma, no Vaticano, é outro país. Quando você entrar na Basílica de São Pedro, você está dentro da sua casa. Eu estou aqui em Campina Grande. Eu não conheço todas as igrejas de Campina Grande. Mas qualquer uma delas que eu entrar, pode ser pela primeira vez, eu estou em casa. Ali eu posso rezar, ali eu posso me ajoelhar, ali eu posso sentar em qualquer banco, ali eu posso rezar em qualquer altar, eu posso participar da Santa Missa, eu posso ir para a China, para a Índia, para a Alemanha, não sei nenhuma língua estranha, estou aprendendo português ainda. Posso não conhecer nenhuma língua estrangeira, mas se eu chegar em qualquer igreja fora do Brasil, eu posso entrar, rezar, comungar. Porque ali é a minha casa. Católico não faz turismo em igreja. Meus irmãos, eu digo para vocês com toda a sinceridade do mundo, a maior alegria que eu falo isso em toda a pregação e não tenho medo de repetir. Não me canso de repetir essa verdade. Quem está acostumado a me ouvir sabe. A minha maior alegria é ser católico, apostólico, romano. Não é ser padre não, viu? Claro que ser padre para mim também é motivo de alegria. Mas, se eu não fosse sacerdote, eu seria feliz do mesmo jeito. Eu poderia ser um pedreiro, um carpinteiro, um advogado, um juiz, um médico, um artista, um pintor, qualquer coisa, um gari, eu seria feliz por trazer no meu coração, na minha alma, a alegria de ser católico. Quem lê o livro O Poder da Medalha Milagrosa, logo no primeiro capítulo eu vou afirmar isso. Eu louvo a Deus todos os dias por ter nascido numa família católica praticante. Para que vocês tenham noção, a minha avó paterna deve estar acompanhando também pelo YouTube. Ela foi ministra da Eucaristia por muitos anos, dava curso de batismo, pais e padrinhos, curso de catequese, fez várias turmas de primeira comunhão, várias turmas de crisma, que também preparava para a crisma, preparava noivos para o matrimônio, presidente da Legião de Maria, do apostolado da oração, as irmãs todas da igreja, também da Legião, do apostolado. Meu pai foi um dos primeiros fundadores do grupo de jovens lá da minha terra, tocava violão na missa. Então eu tive essa graça de nascer em berço, não nasci em berço de ouro não, nasci e me criei na roça. Nunca passei fome, graças a Deus, mas nasci e me criei num ambiente rural, mas encharcado de fé. Todas as casas da região que a gente entra, lá tem um oratório, com a imagem do santo, com Nossa Senhora, com o crucifixo, com o coração de Jesus. Toda a nossa vida, todo o nosso ano, era permeado pela fé. A gente esperava chegar a Quaresma para poder rezar a Via Sacra toda sexta-feira, de porta em porta. E quem ia levando a cruz na frente era eu. E eu não dava para ninguém. Se eu estivesse na Via Sacra, ninguém tomava a cruz da minha mão. Quem ia na frente era eu. Novena, Ave Maria, era só avisar que tinha novena na casa de qualquer pessoa, a gente estava lá. Rezando o ofício, 5 horas da manhã, todo mundo na capela, na Quaresma, para rezar o ofício de Nossa Senhora.
Eu com 5, 6 anos de idade já estava lá, acordando cedo, participando da missa, visitando os enfermos. Olha, meus irmãos, se eu sou o que sou hoje, eu agradeço à Igreja Católica. As maiores lições que eu aprendi na minha vida não foi no banco da universidade. Graças a Deus eu tive o curso superior de filosofia e teologia. Fiz faculdade durante 6 anos. Mas as maiores lições para a minha vida eu aprendi na igreja, na legião, no grupo de jovem, nos movimentos, nas pastorais. E eu gostaria de trazer para você essa alegria. Eu gostaria que você também fosse feliz, alegre. Simplesmente pelo fato de pertencer a essa igreja deixada por Jesus na terra. Santa Catarina de Sena, uma grande santa, doutora da igreja, mística, ela dizia assim: a igreja católica é a continuação do mistério da encarnação. Isso é forte. Imagine você, Jesus veio ao mundo, se encarnou, ou seja, assumiu a nossa carne, a nossa natureza humana, nasceu do ventre de Maria Virgem, cresceu, evangelizou, fez milagres, fez prodígios, morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e subiu ao céu. Alguém poderia dizer assim: ah, Jesus foi para o céu e deixou a humanidade sozinha, esperando a sua volta. Não. Antes de partir para o céu, antes de voltar para o Pai, para o seio do Pai de onde ele veio, Jesus Cristo deixou a sua família aqui. Ele escolheu um grupo. Uma vez eu entrei na internet, estava lá uma publicação, porque assim, na internet é terra de ninguém. Todo mundo fala de tudo, todo mundo tem opinião para tudo, e às vezes não sabe de nada. Fala de tudo, mas não sabe de nada. E eu vi uma frase que postaram lá, completamente equivocada. A frase dizia assim: Jesus não fundou religião, Jesus veio pregar o amor. E o povo comentando: é isso mesmo, concordo. E eu dizendo: ah, cambada de besta. Vão estudar a Sagrada Escritura? O mal do povo é querer falar de religião sem conhecer. Jesus Cristo fundou uma religião? Sim. Só um cego não consegue enxergar isso. Está estampado no Evangelho de São Mateus, nos Atos dos Apóstolos, na carta aos Efésios, na primeira carta de São Pedro, no livro do Apocalipse. Está lá. Jesus Cristo reuniu um grupo de discípulos. Colocou Pedro como chefe do grupo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Pedro, confirma na fé os teus irmãos. Pedro foi o primeiro papa, o primeiro líder. Observe na Sagrada Escritura, todas as vezes que fala dos apóstolos, o primeiro nome é o de quem? Pedro. Não tem erro, pode procurar na Bíblia. Todas as vezes, vai falar dos apóstolos, o primeiro que vem, Simão, Pedro. Primeiro, o Papa. E para este grupo que Jesus reuniu, ele deixou os sacramentos. Deixou a confissão. Ele disse: a quem vocês perdoarem os pecados, serão perdoados. Isso é a confissão, minha gente. Ah, eu me confesso debaixo de uma árvore. Por acaso a árvore tem ouvido para ouvir sua confissão? Jesus deixou a Eucaristia: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, fazei isto em memória de mim. Onde é que você encontra a Eucaristia? A não ser na Igreja Católica? Me diga. Ah, padre, mas eu fui num lugar, lá deu um suco de uva com um pedaço de pão. Quando terminar aquele encontro, e sobrar aquele pão e aquele suco de uva, veja onde é que eles vão jogar. Na lata do lixo. Porque nem eles acreditam que ali está Jesus.
é só um teatrozinho. Na Igreja Católica não. Quando termina a missa, que sobra a hóstia consagrada, a reserva, nós guardamos no sacrário, porque ali está verdadeiramente o corpo de Jesus. Nós cremos nessa verdade. Nós adoramos a hóstia consagrada. Jesus foi quem disse: isto é o meu corpo, o pão que eu darei é a minha carne. João capítulo 6. Jesus deixou a unção dos enfermos. Nós escutamos na primeira leitura de hoje. Chame o presbítero, chame o padre para ungir o doente com óleo. Qual é a religião que tem isso? Jesus deixou o sacramento do batismo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Jesus deixou o sacramento do matrimônio. Está lá em Mateus 19. O homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. E a gente só encontra a beleza dos sacramentos na religião católica. Uma vez eu conversei com uma pessoa. Essa pessoa dizia assim: padre, eu sei que a Igreja Católica foi a que Jesus fundou. Eu disse: por que não está nela? Ah, padre, é porque eu acredito que a igreja se perverteu. Com o passar dos anos, ela foi se desviando, e aí veio Martinho Lutero, no século XVI, para reformar a igreja. A reforma protestante. Eu disse: tá bom, vamos fazer de conta que a sua afirmação, que a sua lógica está correta. Vamos fazer de conta. E vamos agora para a Bíblia. Vamos agora para a Escritura. Olha o que é que diz aqui. Evangelho de São Mateus. Deixa eu abrir aqui. Evangelho de São Mateus. Bem no finalzinho do Evangelho. Os últimos versículos. Mateus 28, 20. Vou ler do 19. Mateus 28, 19. E depois de ensinai a todas as nações, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi. Eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vou repetir. Palavra de Jesus. Jesus dizendo aos apóstolos, Jesus dizendo à igreja: eis que estou convosco todos os dias, até o fim do mundo. Vamos falar bem forte? Até o fim do... Quem acredita nessa promessa, levanta a mão. Só quem acredita. Amém. Jesus prometeu, e se ele prometeu, ele não pode mentir, porque ele é a verdade. Ele prometeu à igreja que estaria com ela todos os dias. Então, que história é essa de que a igreja se perverteu e Martinho Lutero veio reformar? O Espírito Santo, por acaso, falhou? Jesus Cristo se equivocou? Não. Se ele prometeu que estaria com a igreja todos os dias até o fim do mundo, ele não vai falhar um dia sequer. E é por isso que nossa religião tem 2000 anos de história. E todos os dias desses 2000 anos, Jesus está presente na Eucaristia. O Espírito Santo assiste à igreja. E talvez alguém possa dizer assim: mas padre, eu já vi muita coisa errada dentro da igreja católica. Eu também já. E toda a vida teve, viu? Não é porque agora apareceu a televisão e a internet que existe escândalo, não. Sabe qual foi o primeiro escândalo dentro da igreja católica? Quem sabe aqui dizer qual foi? Judas Iscariote, que vendeu Jesus por 30 moedas. O primeiro escândalo foi esse. Um apóstolo vendeu Jesus, traiu Jesus. A igreja deixou de existir por causa de Judas? Não. A igreja deixou de ser a família de Cristo por causa de Judas? Não. Judas que se lascou. Amarrou uma corda no pescoço e morreu.
de remorso. Mas a igreja permaneceu de pé, mesmo com a infidelidade de Judas. E de lá para cá, quantos Judas, quantos traidores, e não só clérigos, leigos também, leigos e clérigos, religiosos e religiosas, que traíram Jesus, que passaram por cima das leis, que deram escândalo. E a igreja deixou de ser de Cristo por causa disso? Não. E São Paulo vai dizer, viu? Que é muito fácil a gente apontar o erro do outro. Um padre, um bispo, um leigo, um missionário, um coordenador, seja um catequista que pisou na bola, que escorregou, aí todo mundo aponta o dedo. Mas São Paulo diz, quem está de pé, cuidado para não cair. Cuidado, você e eu. Eu estou aqui agora com esse microfone na mão, com essa batina preta, pregando o evangelho. Padre Gabriel Vilaverde, tome cuidado. Porque você é de carne e osso como todos os outros. Tome cuidado para não cair e para não escandalizar o meu povo. Jesus me diz isso no coração todos os dias. E eu peço a Ele que continue falando. Ande na linha para não escandalizar o meu povo. Porque é fácil cair no pecado. Então não fique preocupado com o erro de quem caiu. Se você puder estender a mão para ajudar aquele irmão, aquela irmã a se levantar, ajude. Qual é a diferença do pecado daquele irmão que apareceu na televisão para o nosso? É porque o dele foi público e o nosso ainda está escondido. A diferença é essa. Só tem essa diferença. A igreja não deixa de ser de Deus por causa de quem falhou. Pode o Papa falhar. Pode o bispo falhar. A igreja continua sendo de Deus. Eis que estou convosco todos os dias até o fim do mundo. E ele ainda vai dizer em Mateus capítulo 24, quem perseverar até o fim será salvo. Vamos repetir? Quem perseverar até o fim será salvo. Você trate de perseverar, e eu também. Não abandone a igreja de Cristo por nada. Nada. Aconteça o que acontecer. Coisas piores já aconteceram. Teve uma época da igreja, para vocês terem uma ideia, aconteceu o chamado cisma do Ocidente. Padre, o que foi isso? O cisma do Ocidente foi uma confusão dos diabos. A igreja tinha 3 papas. Um morava em Roma, outro morava em Avignon, na França, e outro morava em Pisa, na Itália. Cada um com a coroa na cabeça, dizendo, eu sou o papa verdadeiro. O de Avignon dizia, não, o verdadeiro sou eu. O do Vaticano dizia, pois sou eu que estou aqui na cadeira de Pedro. E a igreja é dividida em 3 partes. Foi uma confusão do cão. E naquela hora de aflição, de dificuldade, de perigo, Deus, nosso Senhor, começou a levantar os santos. Os santos sempre chegam na hora mais difícil. Na hora mais difícil para a igreja, os santos começam a aparecer. E aí houve um concílio. Os papas falsos foram destituídos. E um só, o verdadeiro, foi morar em Roma e continuou pastoreando a igreja. Teve outra época que o conclave demorava de acontecer. O Papa morreu, olha que confusão. Na Idade Média, morreu um Papa. E aí os cardeais, ao invés de se reunirem para escolher o Papa, ficaram tomando cafezinho e merendando. Todo passava o dia, nada de votação. Passava outro, todo mundo lá de boa, tranquilo. Sabe o que foi que o povo fez? Na hora que os cardeais entraram na igreja, trancaram a porta por fora. Vocês só saem daí quando escolher o Papa. Aconteceu isso na igreja.
E não entrava nem comida, nem bebida. Ou vocês escolhem o Papa, ou vocês vão morrer tudo aí dentro. O povo, viu? O povo não é mole, não. Resultado, no instante o Papa foi escolhido. Isso para dizer o quê? A igreja é composta de seres humanos. E por causa dos pecados, das falhas humanas, acontecem também essas coisas. Mas nós não somos católicos por causa dos homens, mas por causa do Senhor da igreja. O Senhor da igreja tem nome, Jesus Cristo de Nazaré. É por causa dele. Uma vez, meus irmãos, eu fui convidado para... Eu devia ter o quê? Eu devia ter uns 12 ou 13 anos, nessa faixa. Não me lembro exatamente. Mas era bem novinho, adolescente. E aí me convidaram para um encontro religioso que não era na igreja católica. Para não fazer desfeito, eu fui. Hoje eu não vou mais. Mas naquela época... Aí eu cheguei lá, procurei a cruz, não tinha. Procurei Nossa Senhora, não tinha. Procurei sacrário, não tinha. Eu disse, o que é que eu estou fazendo aqui? Só tinha uma cortina. E eu dizia, meu Deus do céu, que lugar vazio. Que lugar vazio. O que é que o povo está vendo aqui? Nada. Nada. Eu fico pensando, meus irmãos, naquelas pessoas que são nossos irmãos também, que acreditam em Jesus, que até leem a Sagrada Escritura, mas nunca tiveram a oportunidade de saborear a Eucaristia. Dá uma dor, dá uma pena, eu morro de compaixão. Nunca experimentaram o amor de uma mãe, como Nossa Senhora. Nunca experimentaram. Eu tenho uma dor. Que alegria para nós. Que alegria para nós sermos católicos. E o texto de São Paulo, ele é fantástico. São Paulo, ele diz assim, né? Efésios, deixa eu colocar aqui no texto. Efésios 4, versículo 5. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Pronto. Talvez alguém aqui na Assembleia, ou em casa me assistindo, pode pensar assim, mas padre, todo lugar que fala de Deus é bom. Todo lugar que fala o nome de Jesus, Ele está presente. Se Ele está presente, eu não posso lhe garantir. Talvez esteja, pela misericórdia. Mas eu posso lhe dizer, com a palavra, o que São Paulo está afirmando. Há uma só fé, um só Senhor e um só batismo. Mas, padre, por que somente uma religião? Porque só há um Deus. Se há um só Deus, só pode existir uma religião. 2, 3, 4, 5 é confusão. Cada uma vai dizer uma coisa. Cada uma vai pregar uma doutrina. Nós não. Nós temos um credo. Um credo. Se eu levantar, na verdade já estou de pé. Se vocês se levantarem comigo aqui agora e eu disser assim, creio em Deus Pai, todo mundo vai continuar a oração. É uma só fé professada por todos os católicos. Na China, nos Estados Unidos, na Holanda, na Arábia Saudita, na Antártida, se alguém puxar, creio em Deus Pai, e tiver um católico lá, ele continua. É um só credo, é uma só doutrina, é um só ensinamento, é uma só liturgia, é uma só Eucaristia. Observe que beleza, meus irmãos. A maioria aqui, com certeza, deve fazer parte de algum movimento, ou de uma comunidade como a São Pio X. Alguém aqui pode ser do TLC, dos Focolares, da Legião, do Apostolado, da Renovação Carismática, da Pastoral Catequética, da Pastoral do Dízimo, da Pastoral Litúrgica. Cada um tem uma camisa,
Cada um tem uma farda, tem um jeito de rezar, tem uma forma de participar. Mas na hora da Eucaristia, não existe uma hóstia azul para quem é da legião, uma hóstia vermelha para quem é do apostolado, uma hóstia branca para quem é coroinha. Não, é o mesmo pão, é o mesmo cálice, é a mesma mesa, é a mesma comunhão. Por mais que eu seja de um movimento diferente, na hora da Eucaristia, são todos ao redor do mesmo altar. Que beleza! Que beleza! Eu convido você hoje, meu irmão, minha irmã, a passar a olhar a sua fé com um olhar diferente. Repita comigo. Eu não sou católico por opção. Eu sou católico por convicção. Guarde essa frase, viu? Uma vez disseram assim: padre, o senhor escolheu ser católico? Eu disse: não. Se eu fosse escolher, era a derradeira religião que eu escolhi. Preste atenção no que eu vou lhe explicar agora. Se fosse uma escolha particular minha, para escolher uma religião, eu ia escolher a mais fácil de se seguir. Eu ia escolher uma religião que não me exigisse nada, que não me pedisse nada, que não me cobrasse sacrifício, que não me pedisse jejum, que não me pedisse penitência, que não me obrigasse a estar lá todo domingo. Eu ia escolher uma religião light, que eu pudesse viver a minha vida de qualquer jeito, sem regra, sem moral, sem nada. Se eu fosse escolher uma opção humana, eu ia escolher, claro, o caminho mais fácil. Mas Jesus Cristo vai dizer no Evangelho: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição. Por isso eu sou católico. Eu permaneço nessa religião que às vezes me cobra, exige. Pense numa religião exigente. Tem que estar todo domingo na missa, porque se faltar o domingo é pecado mortal, porque é dia do Senhor. Tem que fazer jejum. Quarta-feira de cinza está chegando. Sexta-feira santa. Tem que se abster de carne de sexta-feira. Tem que rezar o texto. Tem que se confessar. Contar nossos podres ao sacerdote. Perder a vergonha e soltar o verbo. Pense numa religião que exige. Quem casa tem que ser com uma só mulher e um só homem. Tem religião aí fora que você pode casar com 4, 5 mulheres. Ah, que coisa fácil. A igreja diz: não. Um só esposo. Uma só esposa. E o casamento é até a morte. Se for válido, né? Se for válido, é até a morte. Até que a morte os separe. Ô, coisa complicada. Nosso Senhor foi inventar de dizer isso, né? Aí a gente não pode passar por cima. Aí tem gente que diz assim: ah, padre, mas eu me casei, eu só vim conhecer a peça depois do casamento. Esse problema teu. Brincadeira, minha gente. Mas é difícil. É difícil. Então, para ser católico, é preciso carregar a sua cruz. Tome a sua cruz e me siga. Obedecer fielmente aquilo que Jesus pede. Não é fácil, não. Não é fácil, não. Mas é a porta estreita que nos leva para o céu. Tem que fazer penitência, sim. Tem que fazer jejum, sim. Tem que rezar, sim. Tem que ir para a missa aos domingos, sim. Tem que ser fiel no matrimônio, sim. E acabou a conversa. É ordem de Deus. Tem que perdoar os inimigos, sim. Por mais que a gente não queira. Jesus disse: eu vou perdoar vocês se vocês perdoarem quem vos ofendeu. Então não venha para cá dizer: ah, eu sou católico. Ser católico é bom, porque pode fazer tudo. Nada disso.
Se você for católico de verdade, você tem que abraçar a fé. Mas é esse caminho que Jesus nos deixou. E é este caminho que vai nos salvar. E eu vou terminar dizendo uma coisa importante. Martinho Lutero tinha um discípulo chamado Melanchthon. Ele seguiu a reforma de Lutero e a família toda foi atrás. Quando a mãe dele estava para morrer, a mãe chamou Melanchthon e disse assim: meu filho, eu estou morrendo e eu abracei a religião de Lutero. Será que eu vou me salvar? E o filho respondeu: minha mãe, para viver é melhor na reforma, mas para morrer é melhor ser católico. Minha gente, e ele não mentiu não, porque para viver é melhor não ser católico. Não sou obrigado a fazer penitência, não sou obrigado a fazer caridade, não sou obrigado a nada. Basta dizer: aceitei Jesus, estou salvo. Pronto. Levantou o braço, está salvo. Pensa numa coisa fácil. Comprou uma Bíblia de capa preta com zíper, botou debaixo do braço, já está no céu de corpo e alma. E a gente aqui penando, pedindo misericórdia. Senhor, tem piedade de mim, que eu não quero nem ir para o purgatório, eu quero ir para o céu direto. Eu nunca vi, atenção, eu vou falar isso aqui agora não com uma experiência de sacerdote, com uma experiência de homem católico, desde quando eu nasci até agora. Eu nunca vi uma pessoa, na hora da morte, se arrepender de ser católico. Nunca. Se alguém aqui já viu, por favor, levante a mão e tome o microfone e venha me corrigir. Se alguém conhece, eu quero saber aqui, né? É uma dúvida que eu tenho. Alguém conhece uma pessoa que na hora da morte se arrependeu de ser devoto de Nossa Senhora? Ah, não. Mas nunca. Quando eu era pároco lá em Acupe, eu fazia uma coisa interessante. Eu nem estava lembrando de falar isso, mas vou falar. Quando morre uma pessoa, o povo lembra logo, né? Vai chamar o padre. Às vezes faz um churrasco, não chama o padre. Faz o aniversário, não chama o padre. Mas morre uma pessoa, chama um padre. Misericórdia. Às vezes o padre está almoçando, o padre está dormindo, o padre está escrevendo. Padre, morreu fulano, bora. E lá na paróquia eu fazia assim. Quando morria uma pessoa que eu não conhecia, lá na Bahia tem um ditado que diz assim: para santo que eu não conheço, nem rezo, nem ofereço. Né? Quando morria alguém que eu não conhecia, eu ia lá, fazia as orações, consolava a família, dava uma bênção para todo mundo que estava ali presente, entrava no carro e ia para casa. Mas quando morria uma pessoa da igreja, que estava lá participando da missa, que estava lá participando da paróquia, Ave Maria, o enterro virava uma procissão. Eu dizia logo, botava logo no grupo: ó, atenção, morreu fulano de tal, apostolado da oração, todo mundo, fita no pescoço, prepara as bandeiras, prepara o estandarte. E aí ia, olha que coisa bonita, a cruz na frente, o apostolado da oração em 2 filas, rezando o terço, o padre, claro, com sua batina, uma capa bem bonita, solene, o caixão atrás e o povo rezando. A gente entrava no cemitério rezando, abençoava o túmulo e depois voltava para casa. Todo o distrito parava para ver aquele sepultamento passar. E todo mundo dizia: morreu uma pessoa da igreja católica. O padre está acompanhando. O povo está rezando. Não tem coisa bonita igual um enterro de católico. Não tem. Não tem. Por isso que quando eu morrer, eu quero ter a mesma graça. Eu quero. Não sei se Deus vai me conceder,
porque sou pecador, mas eu espero que Deus me dê a graça, que na hora da minha Páscoa, da minha passagem para outra vida, eu traga no meu peito a medalha milagrosa, que eu traga na minha mão o Santo Rosário, e eu possa trazer nos meus lábios, como últimas palavras nesta terra, o nome de Jesus e de Maria. Esse é o meu desejo, e eu espero que seja o seu também. Que desça sobre todos aqui reunidos a bênção do Deus que é Pai, e Filho, e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos.